Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando, e hoje eu vim falar sobre o livro As Primeiras 15 Vidas de Harry August, da autora Claire North, pela editora Bertrand Brasil. Esse livro eu pedi para o Grupo Editorial Record, com quem eu tenho parceria aqui no canal. Eu estava a fim de ler alguma coisa bem de ficção, e esse livro é considerado uma ficção científica. Antes de falar do livro em si, a autora é britânica. Claire North, na verdade, é o pseudônimo de Catherine Webb, que é o nome verdadeiro dela. O que eu acho bem estranho, aliás, uma aluna minha chamou a atenção para isso, porque aqui na orelha tem a foto e tem o nome dela, e dizendo Claire North é pseudônimo de Catherine Webb. Qual é o ponto de ter um pseudônimo se você já vai explicar o nome em seguida, né? Mas tudo bem. E ela é uma autora jovem, ela tem 31 anos, agora em 2017, e já foi nomeada e vencedora de alguns prêmios bem legais de ficção científica. Inclusive, este livro foi indicado para vários prêmios. Se vocês quiserem saber mais que prêmios e tudo, eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo a página da Wikipédia da Claire North, que tem todas as informações biográficas e de produção. Vamos lá. Harry August é um britânico que nasce em 1919, no dia de Ano Novo. Ele serve na Segunda Guerra Mundial ao longo da sua vida, trabalha como jardineiro na casa da família que o adotou, e envelhece e morre. Depois disso, Harry August nasce em 1919, exatamente no mesmo lugar, exatamente na mesma família, e revive a sua vida. Depois que isso acaba, ele renasce novamente em 1919. Por isso que o nome do livro são As Primeiras 15 Vidas de Harry August. Harry August é um cara que vive a sua existência em círculos. Existem algumas pessoas no mundo assim como ele, e essas pessoas são chamadas de Kalachakras. Ele sempre renasce no mesmo ponto de partida e pode viver tudo de novo. Aliás, ele tem que viver tudo de novo. Pode fazer algumas mudanças, porém, a princípio, ele não pode fazer mudanças bruscas, que vão alterar radicalmente o futuro. Aliás, o livro dá a entender que ele não consegue muito fazer isso. E nesse caso entra um pouquinho em contradição, mas tudo bem, daqui a pouco eu falo sobre isso. O Harry tem uma peculiaridade, mesmo em relação aos Kalachakras, que é, ele se lembra de tudo, absolutamente todos os detalhes das vidas anteriores dele. Então ele tem uma memória muito, muito aguçada, que não é uma coisa comum entre os Kalachakras. Em cada vida ele acaba fazendo algumas coisas diferentes, tendo profissões diferentes, por exemplo, se casando com pessoas diferentes ou ficando solteiro, mas o desenrolar dos acontecimentos mundiais é muito parecido. Então, por exemplo, ele sabe que o Muro de Berlim vai cair em 1989. Ele sabe que a Segunda Guerra Mundial vai acabar em 1945. Existe um clube chamado Clube Cronos, onde se reúnem pessoas que são como Harry, que têm as suas existências circulares, vivem morrendo e renascendo. As pessoas do Clube Cronos conseguem se comunicar com o futuro e com o passado por meio das gerações. Em uma das vidas do Harry, quando ele está no hospital morrendo, chega uma criancinha para ele e diz: Harry, o mundo está acabando e você precisa verificar de onde é que isso está vindo, ou passar essa mensagem adiante. E é aí que começa o rolo, porque ele vai tentar de alguma maneira modificar esse fim do mundo que está chegando cada vez antes do que deveria. A narração é em primeira pessoa, então é o próprio Harry August que nos conta todos os acontecimentos. Tem momentos da narração muito legais, então você tem episódios de loucura, porque imagina você ser um ser que renasce o tempo todo. Em uma das vidas, o Harry é uma criança e se joga da janela, porque ele se lembra da vida anterior e ele não sabe por que aquilo está acontecendo. Ele ainda era um Kalachakra jovem, ele tinha vivido poucas vidas ainda e não estava entendendo muito bem a situação. Tem episódios em laboratórios secretos na Rússia, na União Soviética, durante a Guerra Fria, sabe? Então tem uns pontos bem interessantes aqui no livro. Os capítulos são curtos, a linguagem é super fluida, a leitura é fácil. Eu demorei mais do que eu gostaria para ler esse livro, e eu não sei. A princípio, a minha impressão é de que o livro podia ter um pouco menos de páginas. Tem 447 páginas no total, e eu achei que podia ter sido talvez um pouco mais curto. Alguns temas muito, muito interessantes que esse livro vai trazer, além do próprio mote, que é um mote muito legal, são questões como o tempo, que sempre é polêmico, né? Será que o tempo é cíclico? Será que o tempo é linear? Será que o tempo é em espiral?
questões sobre memória e esquecimento, porque o Harry August de alguma maneira é imortal, já que ele não esquece nada. Será que o esquecimento é um tipo de morte? Esse é um tema muito borgiano. Questões sobre a própria imortalidade. Ele leva a gente a pensar sobre predestinação e livre-arbítrio. Será que nós somos livres para escolher nossas ações, o nosso futuro? Será que o que a gente faz realmente afeta o decorrer dos acontecimentos ou não? Será que já está tudo pré-determinado? Que é uma questão profundamente filosófica, né? Tem questões de ética muito interessantes. Por exemplo, será que o Harry deve interferir no curso das coisas, não sabendo direito que tipo de mudanças isso vai causar? Tem até um determinado momento que um personagem pergunta: você mataria uma criança inocente, sabendo que ela mais tarde vai virar um grande terrorista, por exemplo? Isso não é antiético? Você matar uma criança sem que ela tenha feito nada? Leva em consideração alguns paradoxos temporais também, que não tem como escapar. Livros com viagem no tempo não tem jeito. Sempre vai ter um ou outro furo em relação a essa questão. Fala bastante sobre o século XX e sobre as suas tecnologias, que foram tecnologias muito revolucionárias. O século XX, até por conta das guerras múltiplas que houveram, foi um século de altíssimo desenvolvimento tecnológico. E a autora traz isso de um jeito muito bacana. E, putz, a gente tem aqui um super vilão, que é um super vilão cientista, daqueles melhores de filme, sabe? Aquele vilão que você às vezes até admira. E a narrativa desse livro não é linear. Então, não é cronológica, por exemplo, ele não conta a primeira vida dele inteira, depois a segunda vida inteira, não. Ele vai intercalando, o que leva... Pra mim não ficou confuso, não. Mas isso dá um aspecto pro livro de quebra-cabeças. Você, o leitor, tem aquela prerrogativa de juntar as peças e montar a história na cabeça. Apesar de ser demorada em alguns aspectos, eu achei, às vezes, a narrativa um pouco arrastada, que foi o que me levou a demorar muito para ler o livro. A narrativa tem momentos de aventura muito emocionantes e que nos deixam muito curiosos para saber o que vai acontecer a seguir e como é que essa história vai terminar. Então é um livro de ficção científica. A Alê Docena, do canal Portão Literário, fez um vídeo também sobre esse livro. Eu vou deixar o link aí embaixo para quem se interessar. E ela comentou que ela achou que é um livro infanto-juvenil. Eu acho que até existe um pouquinho essa pegada, mas eu não acho que é exclusivamente infanto-juvenil, não. Apesar de ter esse apelo, inclusive pela capa, que é muito legal. E o título. Quando eu dou aula, eu levo os livros que eu tô lendo e deixo em cima da mesa, porque, sei lá, vai que sobra um tempo e eu tenho 2 minutos para ler, sabe? Então eu deixo ali em cima da mesa e os alunos vêm ver, eles ficam curiosos para saber o que eu tô lendo. E nesse caso eles se apaixonaram pela capa, pelo título, que realmente despertam a curiosidade. As primeiras 15 vidas de Harry August, como assim? E essa capa também é um pouco cíclica, a questão do tempo, sempre presente. Então, no geral, eu achei esse um bom livro de aventura, com toques de ficção científica, mas talvez o que eu tenha mais gostado foi esse pano de fundo histórico, esse século XX muito bem representado. Eu achei um livro bom. Não foi ótimo, nem ruim. Eu achei o livro bom, realmente. Eu fico entre 3,5 e 4 estrelas. Eu quero saber se algum de vocês já leu esse livro. Se já leu, deixa aí nos comentários que eu quero saber as suas impressões também. Eu achei que valeu muito a pena, ainda mais que eu estava precisando de um livro mais de aventura. Eu tô lendo muita não ficção. E esse daqui foi um bom respiro. Tá bom, gente? Muito obrigada por terem assistido ao vídeo. Deixa sua opinião aí embaixo. Deixa um joinha pra mim que ajuda bastante. E a gente se vê no próximo. Um beijo!